Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao canal Resenhas de Primeira, toda segunda-feira, às 8h30 da noite, trazendo um conteúdo diferenciado para vocês. Hoje vamos falar bastante aqui, começando falando sobre campeonatos estaduais, Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro e o Paulistão também, sempre no nosso foco aqui, os campeonatos estaduais nesse início de ano. Mas antes, pessoal, peço para vocês aí se inscreverem no canal Resenha de Primeira para dar aquela moral para a gente, sempre aqui junto com vocês. Tudo bom, Marcelo? Tudo tranquilo, meu amigo? Como é que foi esse feriado aí? Feriado no Rio de Janeiro, nessa sexta-feira, São Sebastião. Tudo tranquilo? Boa noite, Christian. Boa noite, pessoal que acompanha a gente aí no Resenha de Primeiro. Tudo tranquilo, graças a Deus. Muito futebol, né? Muito jogo e pouca qualidade, mas tem coisa para falar aí boa. É verdade, pouquíssima qualidade. Campeonatos regionais, a qualidade não é tão boa, principalmente nesse início, o início das competições, muitos times mistos aí. Mas a gente começa, Marcelo, falando aqui do Fluminense, Fluminense aí que está 100% aí no Campeonato Carioca, vitórias aí magrinhas, Fluminense que jogou aí domingo em Cariacica contra o Madureira que vinha de um empate contra o Vasco, vinha de um empate contra o Flamengo, não tinha levado gols desses dois clubes, perdeu para o Fluminense aí em Cariacica, placar magrinho de 1-0, gol do Arias, lotação aí boa em Cariacica, o estádio cabia 20 mil pessoas, mais de 11 mil tricolores lá, com uma forte chuva. Joguinho morno, Marcelo? Joguinho lento, chuva, início de temporada, Fluminense aí que vem botando aí aos poucos aí os seus jogadores, as suas contratações, Eu destaco nesse jogo aí contra o Madureira o próprio Arias, que já vinha jogando muito bem no ano passado, Cano também já é um grande destaque, e também o Nino aí fazendo aí uma bela partida aí na zaga, criando muitas jogadas aí, fazendo aquela famosa ligação direta, E o Keno aí que vem atuando bem, na última partida entrou como titular e nessa entrou aí no segundo tempo, O Keno aí que vem se destacando, Jorge e Guga, aí os dois laterais contratados aí estão sendo melhor preparados, digamos assim, para os próximos jogos aí, uma vez aí que eles não vinham jogando tanto pelo Palmeiras quanto pelo Atlético Mineiro. E o Fluminense, Marcelo, acertou hoje, Já apurou aqui no Resenha de Primeira. O Fluminense está acertando aí o empréstimo do atacante Caio Paulista, muito questionado pela torcida tricolor, ou lateral esquerdo, Ele já foi utilizado ali na posição. São Paulo vai pagar R$500 mil aí pelo empréstimo de um ano pelo atacante Caio Paulista, de 24 anos. Ele tem contrato com o Fluminense até 2026. E aí, nesse empréstimo aí, haverá a opção de compra ao fim do empréstimo de 3,5 milhões de euros aí por 80% aí dos direitos do jogador. Belo negócio para o Fluminense, Marcelo? Christian, primeiro, antes de falar do Fluminense, deixa a gente deixar aqui nosso registro aí todo de respeito pelo falecimento do jornalista esportivo Gilson Ricardo, Gilson, que Deus receba bem onde estiver. Muito bem lembrado. Joguei bola com ele lá no Tijuquinha, a galera lá da rádio, todo prestigiar aquela pelada de terça-feira pela manhã no Tijuquinha. Mas voltando a falar aqui do Fluminense, cara, eu acho que não. Sabe o que acontece? O Caio Paulista, ele não é tão bom jogador quanto quem pensa que ele é, mas ele é um bom jogador. E ele é muito melhor do que o Fluminense diz que ele é, porque o Fluminense, a torcida do Fluminense, não tem muita paciência com ele, não. Mas eu vou te falar, não é fácil um jogador de ataque se manter titular de um time como o Fluminense, um time que foi vice-campeão brasileiro, jogando na lateral esquerda, mesmo o Fluminense tendo contratado 2 ou 3 laterais de ofício. Então, eu não acho o Caio Paulista, a torcida do Fluminense, eu acho que tem pouca paciência com ele. Eu acho que vai fazer bem para ele, e eu acho que nessa negociação ganha mais o São Paulo do que o Fluminense. É o que eu penso. O Marcelo, ele foi muito testado, tanto no ataque, ele teve muitas oportunidades, principalmente aí com o Roger Machado. O Fluminense pagou 9,2 milhões aí de reais por 50% aí do atleta, contrato até 2026, e também foi testado aí por falta de opção na lateral esquerda. E não foi bem, Marcelo. A torcida do Fluminense tem realmente uma certa pinimba, assim como a torcida do Atlético Mineiro tinha com o Guga na lateral direita, a torcida do Fluminense tem. Eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí.
tem alguns jogadores, por exemplo, ano passado, eleito aí as 5 melhores promessas, né, vamos dizer assim, do Campeonato Brasileiro, estava o lateral direito do Flamengo, Mateuzinho, que a torcida odeia. Então, assim, foi cogitado, inclusive, para ser contratado por times europeus, mas a torcida do Flamengo não quer ver ele nem pintado de ouro. Eu acho que é a mesma coisa que tu falou bem. É a mesma situação do Guga no Atlético e do Caio Paulista no Fluminense. Tem alguns jogadores que assim, no próprio time, né, que projetou e tudo mais, ele não vai bem. E quando sai dali, estoura em outro clube. O grande lance aí para a gente mudar a página aqui, Marcelo, também é que o Fluminense pagou 9,2 milhões pelo Caio Paulista, o atleta não foi bem. E também pagou cerca de 8 milhões aí pelo lateral esquerdo Cristiano Silva, ou Cris Silva. Né? Então o Fluminense gastou aí quase 20 milhões aí com esses dois atletas. Dinheiro aí, né, Marcelo, que o presidente Aimaro Bittencourt diz a todo momento que falta ao Fluminense. Né? Então, assim, dinheiro mal colocado. Acho que o Mário devia, até na próxima coletiva aí, falar das explicações aí para a torcida do Fluminense, uma vez que o Cris Silva não está mais no Fluminense, está procurando um clube, viu, Marcelo, pessoal de casa, para acertar, né? Ele tem contrato com o Fluminense ainda, assim como o Caio Paulista, né? Que tem contrato ainda. Ou seja, o Fluminense pagou 20 milhões para os outros atletas aí que não estão mais no clube. Então, aí foram contratações, no meu modo de ver, equivocadas. Viu, Marcelo? Mudando a nossa página aqui, Marcelo, a gente vai falar aqui, trazer aqui essa goleada, né? Falar um pouquinho do Flamengo aqui. O Flamengo teve um show de gols, né, o Marcelo? Não faltou para o Flamengo, 2 do Pedro, 2 do Gabigol. E então o Flamengo arrebentando aí nesse Campeonato Carioca, líder também da competição. O Flamengo sempre performando aí muito bem aí nos seus últimos jogos. Queria que você contasse um pouquinho dessa última partida do Flamengo aí e principalmente dos destaques aí como o Pedro e o Gabigol. Jogo treino, né, Christian? Jogo treino. A diferença técnica de hoje do Flamengo não digo só do Nova Iguaçu, não, mas com esses pequenos, não só do Flamengo também, do Fluminense também, né, com esses pequenos do Carioca, é absurda. Então, assim, fica até difícil. Parece que tu tá vendo. Sabe o que parece esse jogo? Antigamente a Copa do Brasil tinha 96 clubes, né? E aí jogava, por exemplo, primeira rodada, o campeão do Rio ou de São Paulo contra o time da segunda divisão do Piauí. Pô, se a primeira divisão do Piauí já é horrorosa, tu imagina a segunda. Então, o que acontecia? Cara, era um jogo que não estava nem para ver. Era assim, o time do Rio ou do São Paulo botava o time todo reserva e ainda assim sobrava em campo. Foi o que a gente viu em Flamengo e Nova Iguaçu. Assim, um treino de luxo. Não pode dizer nada. Sabe aquilo que não agrega nada? Foi um treino. Nada além disso. Nada além disso. 5-0, né, Marcelo? O Campeonato Carioca está muito mal feito, Cris. A fórmula que o Campeonato Carioca é disputado dá margem a isso. A gente vê jogos que, assim, não tem graça nenhuma. O próprio do Fluminense também foi um jogo ruim demais. O Fluminense não fez força nenhuma para ganhar de 1-0. Nenhuma. Mas se fizesse, ganhava de 3, 4 também. Então, quer dizer, é muito mal feito o campeonato. A divisão dos clubes aqui é feita de forma. Os clubes pequenos entram no estadual para tirar dinheiro dos grandes. Aí leva para Cariacica, para ganhar, para botar o ingresso a R$400. É a chance que o cara tem de, num jogo, botar um dinheiro no bolso. Então, assim, enquanto a gente não acordar, eu digo a gente, os dirigentes, né? E criarem um campeonato em que o pequeno seja como em São Paulo, né? O interior de São Paulo é um interior rico, então os times têm estrutura, os times, né? Tu pega um São Bento de Sorocaba, tu pega um Mirassol, pô, tu vê um Audax mesmo, vê que o time faz frente. Aqui não, aqui assim, é muito difícil não ficar numa semifinal os 4 grandes. Só quando eles fazem muita força para sair. E olha que os 4 grandes normalmente começam as 3 primeiras rodadas com o time B, o time reserva. Mas é isso. É triste. A gente tem que fazer uma menção aqui também, né? O Bangu, né, o Marcelo? O Bangu que segue se destacando aí no Campeonato Carioca. O Bangu é o 3º colocado. O Bangu é treinado pelo Felipe, lateral esquerdo, Felipe.
né? Alguns chamam Felipe Maestro, né? Aí jogou muito tempo com o Pedrinho também, comentarista no Sport TV. O Bangu aí na terceira posição, fazendo um belo trabalho aí. Segue vencendo aí os jogos aí, em casa ou fora de casa. Belo trabalho. Uma saudação aí, Bangu. Que dias melhores, né, Marcelo? Venha pro Bangu, que o Bangu aí dispute uma Série D, quem sabe aí conquista até o acesso aí para uma Série C. Mas o Marcelo, nessa rodada que a gente teve do Campeonato Carioca, a gente teve aí o clássico Botafogo e Vasco adiado para fevereiro, certo? E o grande destaque realmente nessa rodada foi o Flamengo aí goleando, conforme você já falou aí, 5-0 no Nova Iguaçu, né? 2 gols do Pedro, dois do Gabigol. Então o Flamengo aí é o grande destaque da rodada. O Fluminense vencendo aí em Cariacica com um bom número aí de pessoas, mais de 11 mil torcedores aí. O Madureira levando seu segundo jogo para o Espírito Santo, vendeu o primeiro jogo contra o Flamengo, agora vendeu contra o Fluminense, né? Então o Madureira aí sempre mandando seus jogos contra os grandes. Certo? A gente pula, Marcelo, já que você falou que o campeonato de alto nível, né? A gente vai pular então para São Paulo. A gente teve o interior, aí no interior de São Paulo, a Inter de Limeira jogando com o Corinthians em 0-0, o Corinthians completo, viu, Marcelo? Já com as suas principais contratações. Tivemos também aí o clássico Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, o Palmeiras completo, São Paulo completo, o placar 0-0. Jogo até bem movimentado, né, mas o placar não saiu em branco. E o Santos, né, o Santos empatou com o São Bernardo, empatou aí na Bacia das Almas, como gostam de dizer os mais antigos. No finalzinho, o Santos empatou, né, e esses foram os grandes destaques aí do Campeonato Paulista. Marcelo, quem que você destaca aí nesse Paulistão aí que você acha que possa vir no Brasileirão aí incomodar, né? Tanto o Flamengo quanto o Atlético Mineiro, o próprio Fluminense Internacional e o Grêmio que está montando um bom time. É os de sempre, né? O Campeonato Paulista também está padecendo do que está acontecendo no Rio. Os times estão começando a temporada, então ainda. Mas a gente vê nos jogos que o pequeno, vamos dizer assim, né? O pequeno de São Paulo é muito mais forte do que o pequeno do Rio. Então dá jogo. Com certeza. Né? E o que a gente vê é isso. Eu acho que o São Paulo está fazendo um trabalho de reformulação bom. São Paulo tem tudo para incomodar esse ano. Né? O Palmeiras já tem a base ali. E o Corinthians vai mudar a hora que o técnico cair. Porque não vai durar muito, não. Esse treinador não vai ficar muito tempo ali, não. Entendeu? Eu acho que foi uma escolha. Pode ser um excelente profissional. Hã? Eu acho. Eu acho que esse treinador. Você acha que o Tite pode. Pode, eu acho que ele pode ser um grande profissional, mas ainda não tem, vamos dizer assim, né, casca para assumir um time como o Corinthians. E eu acho que o Tite pode pintar lá sim. Eu concordo com. Eu concordo contigo, Marcelo. E você falou de São Paulo, Marcelo. Eu sinceramente não estou levando muita fé nesse São Paulo, não, cara. O São Paulo hoje está anunciando aí, né? Não foi anunciado oficialmente, mas está trazendo aqui, em primeira mão, aqui a apuração junto do Resenha, que o Caio Paulista está indo por 500 mil para o São Paulo aí para jogar na lateral esquerda. Rogério Ceni pediu o jogador. O São Paulo está precisando de lateral esquerda depois da saída do Reinaldo, está indo por 500 mil, empréstimo de um ano, com opção de compra aí de 3,5 bilhões de euros aí pelo Caio Paulista. Eu acho muito difícil o São Paulo comprar esse jogador, lembrando que o São Paulo continuará pagando aí o Daniel Alves que está preso, né, em Barcelona, continuar pagando cerca de 400 mil por mês que o São Paulo desembolsa com o Daniel Alves. Mesmo aí com a prisão do atleta, o São Paulo tem que continuar honrando. O Andrei Martins aqui lembrou, o Campeonato Carioca é uma várzea, concordo, Andrei, isso aí, eu acho muito fraquinho. Acho que tinha que ser, tinha que ser menor tempo, né, Marcelo, a duração, não só do Carioca, mas das outras competições. Mas o São Paulo contratou o goleiro Rafael, estava no Atlético Mineiro, contratou o Pedrinho, né, o Wellington Rato e o próprio Caio Paulista chegando também. Esse é o São Paulo que, para mim, vai ficar ali no meio da tabela, aí, principalmente ali no Brasileirão. Você não acha, não? O que eu acho que pesa ainda um pouco no São Paulo é o treinador. Eu tenho algumas críticas em relação ao Rogério Ceni, mas o São Paulo está fazendo essas contratações para montar elenco. Né? Ele sabe que tem que ter um elenco para jogar o ano todo. Então, no caso do Caio Paulista, ele vai tentar, na verdade, a titularidade, porque o Reinaldo saiu. Mas o São Paulo está tentando formar um elenco mais forte, né, mais numeroso e com mais qualidade do que ano passado, para tentar alçar voos maiores. E vamos ver, é uma aposta. Agora, eu queria falar, só questionar o Andrei Martins, que quando diz que o Campeonato Carioca é uma várzea,
depende da várzea, porque várzea em Teresópolis é uma área nobre. Então, pode ser que a várzea seja ainda melhor que o Campeonato Carioca. É verdade, verdade. Falando do Palmeiras aí também, o Palmeiras que está prestes aí a contratar o volante Matheus Henrique, revelado pelo Grêmio, bom jogador aí que pode pintar no Palmeiras, e o Corinthians aí tentando aí Matheus Pereira, né? O Matheus Pereira aí o Corinthians tentou, na verdade, mas foi até anunciado pelo Wada, inclusive o Botafogo também tentou esse jogador, Matheus Pereira, né? Então, Corinthians e Botafogo aí sondaram esse meio atacante Matheus Pereira, mas ele foi contratado aí pelo Wada. Esses são, na verdade, né, Marcelo, os destaques do Campeonato Paulista, e o Santos abre o olho, hein? Esse Santos aí com esse time aí, o negócio tá esquisito. Pegou fez algumas contratações lá do que sobrou do Ceará, né? Messias na zaga, Mendonça. Mas, cara, o próprio Soteldo não vem jogando bem. Esse time aí, Marcos Leonardo também. Precisa melhorar aí, cara, que senão esse Santos aí corre sério risco aí de rebaixamento. A gente pula aqui na região sudeste ainda, a gente vai para o Campeonato Mineiro. O Galo aí estreou contra a Caldense, 2-1, o Hulk, para variar, fazendo gol, né? E para variar, fazendo gol de pênalti. E a Caldense, ô Marcelo, a Caldense deu trabalho, viu, cara? A Caldense aí chegou a perder um pênalti, estava 2-1. Como é que você vê esse Galo aí para o restante da temporada aí? O Galo que fez contratações aí cirúrgicas aí também, Bruno Fux na zaga, Paulinho, que também jogou, perdeu eu vi, Marcelo, uns 2 gols aí que o Paulinho perdeu aí durante a partida, mas é um bom jogador, né, cara? Então, estava jogando direto na Alemanha, estava no banco, mas eu acho que pode encaixar muito bem aí nesse Galo aí. Também teve estreia do Igor Gomes, Patrick, o próprio Cudê. Acho que o Galo pegou o Inter de 2010, né? O técnico Eduardo Cudê, Patrick, Edenilson também jogando, enfim. É o Galo Inter, né? Eu gosto muito desse treinador, né? Acho ele também muito corajoso. Acho que o Galo está na mesma sintonia do que os clubes de São Paulo e do Rio, está começando a temporada, então está muito longe ainda do ideal. Tem um ótimo elenco, contratou muito bem, fez boas contratações. Agora, o Galo tem um problema, que diria assim, gravíssimo, que é a questão financeira, né? Não adianta tu ter um time. E tem o exemplo do Cruzeiro aí, né? Que tinha um timaço, que o primeiro tá para virar trimestre. SAF, né? Hã? E tá para virar SAF o Galo, né? Mas a gente já falou disso, né, Christian? O SAF. Olha a SAF do Botafogo. O Textor já está que é a cabeça dele lá no Crystal Palace. Daqui uns dias é a torcida do Botafogo. Porque ele está querendo contratar o jogador do Flamengo, aí, João Gomes, por 19 milhões. Mas não é para o Botafogo. Não é para o Crystal Palace. Então, assim, é aquilo que a gente fala, né? E o pessoal acha que SAF é a solução de todos os problemas. E não é. E no caso do Atlético é pior ainda, porque o Atlético tem uma dívida enorme. O Atlético tem alguns problemas estruturais ali, financeiros, inclusive, que a gente não sabe muito bem, está sempre tendo uma crise ou outra. Enfim, o Atlético é uma incógnita. Agora, em relação ao elenco, eles têm um belo time, belo elenco, belo treinador, né? Se der liga, até ajuda, porque aí entra dinheiro, porque aí entra imagem. Agora, se começar a ratear, meu amigo, quanto maior, maior o tombo. Então, tem que ficar esperto nisso. Mas o time é muito bom. Você falou em SAF aí muito bem, Marcelo, mas assim, eu acho que se você for perguntar para qualquer torcedor aí, tanto do Cruzeiro quanto do Vasco, Botafogo, o próprio Bahia também, eu acho que cara, é a salvação, né? Clubes aí com dívidas absurdas, brigando sempre para não cair, para não cair aí para a Série B. Mas tem um outro lado, como você falou muito bem, né? O próprio John Textor tem dono do grande parte do Lyon na França, grande parte, né, do Crystal Palace na Inglaterra. Então, assim, esses gringos vêm para o Brasil, eles querem fazer dinheiro, cara. Então, não sei se eles pensam muito no histórico aí. E o mercado para se ganhar dinheiro é na Europa. O cara não está nem aí. Você acha que o dono do Manchester City, do Grupo City, está preocupado se o Bahia vai ser campeão da Libertadores? Ele não vai lucrar nada, cara. Ele quer que, porra, que o Manchester City ganhe a Champions League, que ganhe tudo lá fora, ganhe o campeonato inglês, para justamente aí o seu clube valorizar, ele ganhar mais dinheiro, patrocínios, enfim. Aquilo acrescenta muito para esses donos de clubes europeus. Eu acho que esse
tem que ligar esse sinal de alerta para não ser uma Exatamente. ponte, né, o Marcelo? Mas eu entendo também mas eu entendo também que seja a salvação para muitos clubes. O Vasco, por exemplo, tinha 15 correntes políticas, o Marcelo. Até morto votava no Vasco. Então, assim, o Vasco não conseguia sair da Série B. Eu acho que assim, é uma esperança, né, por dias melhores. A gente sabe que esses clubes virando o SAF não vão estar logo de cara brigando aí por títulos com o Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Até o Fluminense está montando um bom elenco, né? Mas assim, para os próximos 3 a 4 anos, sim, eles se estabelecerem, né, cara? Continuarem na Série A e até mais tarde aí brigar por outros títulos. Uma outra coisa interessante também, o Marcelo Campeonato Mineiro, é o Cruzeiro, né? O Cruzeiro está na briga danada lá com o Mineirão. Rompeu. E rompeu, é verdade, é isso mesmo, rompeu, Rompeu né? E primeiro. o Cruzeiro tem um clássico aí contra o Atlético Mineiro, no dia 12/2, cara. O jogo foi para a Arena Independência, a confusão danada, porque nesse dia parece que vão ter blocos ali de carnaval próximo à Arena Independência para tumultuar ainda mais aí, né, o horário do jogo, 18h30, pode ser remarcado, enfim, muita confusão aí com o Cruzeiro também, que já vem de um histórico antigo aí de brigas com a turma do Mineirão, principalmente por causa dos altos custos. A turma do Mineirão também reclama que o Cruzeiro tem dívidas, né, com a Arena lá Minas, enfim. Então, o Cruzeiro aí deve manter todos os jogos de 2023 para o Mineirão. Lembrando, né, Marcelo e pessoal de casa, que o Galo aí deve inaugurar esse ano a Arena Galo. E o Mineirão, será que vira um elefante branco, Marcelo? Rapaz, o Mineirão vai ser uma casa de show, porque não tem outra coisa a fazer. O Atlético está com o estádio. O Cruzeiro rompeu. E vou te falar, com a estrutura que o Cruzeiro tem hoje, pode ser que daqui a 2, 3 anos precise de um estádio como o Mineirão. Mas hoje o Independência atende muito bem. Né? Você tinha falado anteriormente da questão da SAF, do Vasco, Botafogo. A gente tem que separar o joio do trigo. Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Bahia é como se fosse aquele paciente que está em estado terminal. A medicina já fez tudo que tinha que fazer e o cara vai morrer nas próximas horas. Aí o médico chega e fala o seguinte: ó, saiu um antibiótico novo que é muito promissor, já foi testado, deu certo em laboratório. Quer usar? Vamos testar? Meu irmão, não tem o que fazer. Ou tu morre ou tu testa. E o que eles fizeram foi isso. A SAF foi para não deixar esses 4 falirem. Agora, imaginem assim, o Atlético Paranaense está para virar SAF. A SAF no Atlético Paranaense não tem nada a ver com a SAF de Vasco, Botafogo, Bahia, Grêmio. Sabe por quê? O Atlético Paranaense tem um clube estruturado, tem uma estrutura de primeiro mundo, não tem dívida, e aí vai ser uma injeção de dinheiro, vai ser o salto para sair de um time médio para um time grande, ou de um time quase grande para um time quase gigante. Então o Atlético Paranaense vai dar um salto de qualidade enorme. Por quê? Porque já tem uma gestão há muito tempo profissional, já tem toda uma estrutura em volta, e aí o dinheiro vai ser isso, o dinheiro vai ser a cereja do bolo, vai ser para montar uma estrutura maior ainda. É diferente da SAF que a gente viu até hoje de Bahia, de Vasco, né? Então é isso que as pessoas têm que entender. A SAF, no caso do Atlético Paranaense, vai jogar o time lá para cima. No caso desses clubes que a gente falou, Atlético Mineiro, Vasco, Bahia, aí não, aí é outra história. O Marcelo, pessoal de casa chegando aqui também, já a gente vai falar aqui do Flamengo e Marrocos. Uma coisa que é interessante é o seguinte, né, cara? É muito cedo para a gente estar falando se realmente esse SAF do Bahia vai dar certo, ou SAF do Vasco vai dar certo, que ainda é tudo muito recente. Né? O próprio Botafogo também virou SAF há pouco tempo. O Botafogo, só nessa mudança de chave, já quase beliscou uma vaga na Libertadores. O Botafogo fez muitos investimentos em 2022. Então, o Botafogo aí realmente a gente tem que esperar os próximos anos aí. E o Vasco é engraçado em relação à SAF do Vasco pelo seguinte, o Marcelo, conversando aqui com pessoas ligadas ao Vasco, a 777 Partners não quer fazer nenhum tipo de investimento no CT do Vasco, o novo CT do Vasco ali próximo à Cidade de Deus, por o CT da Cidade de Deus, né, ser ali ser um terreno municipal. Né? Eles têm medo de fazer qualquer tipo de investimento no CT e depois muda-se aí o prefeito, né, da cidade do Rio de Janeiro, o investimento foi feito ali, não pode ser aproveitado, e eles também querem
o quanto antes, né, que o Vasco aí brigue ali junto com a W Torre, aí, a parceria Vasco-W Torre, por a licitação do Maracanã contra a dupla Fla-Flu. Mas isso é um papo para uma outra hora, para a gente falar sobre licitação, que a gente já vamos falar agora de Flamengo aí em Marrocos. A gente vai trazer o nosso convidado especial aqui também. Vamos só dar um giro aqui, já.